Hello everybody, boys and girls, what's up? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein gente? Comigo aqui tá tudo na santa paz, graças a Deus, todo mundo esbanjando com muita saúde. E é assim que eu espero que vocês estejam, hein? Por isso, ó, vamos ficar em casa, vamos diminuir os passeios, as saídas. Eu sei que agora tá tudo aberto, tem bares abertos, tem lanchonetes, tá? Se você precisar ir, vai, mas vai com cuidado, coloca a máscara, não esquece. Faz a higienização nas mãos, que é muito importante. Quando chegar em casa, não esquece de tomar banho, descartar aquela roupa no lugar, no seu cestinho de roupa suja, né? Separado. Enfim, precisamos manter os mesmos cuidados, tá bom? Bom, pessoal, olha, a gente vai começar essa aula de hoje, né? Optei por fazer uma videoaula, porque eu queria fazer essa retomada com vocês, né? Sobre esse assunto aí, ó, presente simples. Por que é retomada, né? Porque, na verdade, o presente simples a gente já vem estudando desde o 6º ano, né? Quando a gente entra aqui, 1º, 2º e 3º, é só pra gente fazer a revisão mesmo geral, tá bom? Agora, no 2º ano, a gente faz uma revisão, lá no 3º faz uma outra revisão, até abusar. Se é que não tem gente que já abusou, tá bom? Então, ó, em julho, antes da gente entrar em recesso, eu passei um mapa mental aí sobre o presente simples, né? Esse mapa mental eu já vi que ele não contempla assim todas as regras, mas ele aponta o principal, que é por que você usa, quando você usa, fala das regras, fala do verbo auxiliar do, eu não me recordo das, mas se não tiver eu vou falar agora. Fala dos advérbios de frequência, né? E deu alguns exemplos. E aí, na atividade, eu pedi para que vocês dessem uma olhada no mapa mental, dessem uma estudada e mandassem para mim um relato sobre o que você entendeu do presente simples naquele mapa mental. Independente de eu ter mandado o mapa mental ou não, né? Já é para você ter uma noção, nem que seja o básico, o mínimo, mas tem que ter. Então, olha, para você que mandou, você já tá kit. Se você mandou, mas agora tá achando ruim o trabalho, quer mandar de novo, é só avisar, tá bom? E quem ainda não fez, bora lá, vamos dar conta, tá bom? Vamos fazer. Essa primeira atividade você vai enviar aí, ó, pro meu e-mail, teachersocorrinhacosta@gmail.com. Manda essa de julho, manda da aula passada, que nós vamos corrigir ela agora, e a de hoje, porque na semana que vem a gente vai fazer um formulário Google sobre esse assunto. E ele, pessoal, vai ser somente ele, tá bom? Se eu colocar uma questãozinha de interpretação de texto, vai ser só uma, mas as outras 3 vai ser aí envolvendo presente simples. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que tem pra gente no próximo slide. Vamos lá. Opa, tá aí ele, o mapa mental que eu mandei pra vocês. Deixa eu ativar aqui a minha canetinha, né? Aí, olha só, vamos começar por onde, né? Presente simples. Quando é que eu uso o presente simples? Tá aqui, ó. Nós usamos o presente simples para falar sobre ações habituais ou então coisas que se repetem, né? Aí, bem pra cá, do lado, temos os advérbios de frequência, que é o que a gente usa, que é optativo, se você quiser colocar na frase ou não, mas esses advérbios de frequência, o nome já está dizendo, eles estão aí para indicar a frequência que o sujeito faz alguma coisa ou repete alguma coisa, tá bom? Eu tenho always, sometimes, often, usually, never, every day, rarely, occasionally, tá? Always é sempre, sometimes algumas vezes, often é geralmente, usually é geralmente também, usualmente, never, nunca, usually pode ser frequentemente, tá? Everyday, todo dia, rarely, raramente, e occasionally, ocasionalmente, uma vez aqui, outra acolá. Então, tudo isso aqui, se a gente for escrever uma frase, a gente colocar ele, se você não souber a tradução da frase, gente, mas se esse advérbio de frequência estiver na construção da frase, você pode ter certeza que essa frase está no presente, tá? Presente simples. E aí, aqui no mapa mental, ele dividiu, né? Em cima, ele colocou a situação do presente simples com Richietti, que na verdade, Richietti é o grande vilão do presente simples, porque se você não prestar atenção no sujeito, na terceira pessoa Richietti, você pode perder a questão, tá? E na parte de baixo, ele colocou os outros sujeitos, I, we, you e they, e colocou aqui as situações.
tá? Então, se eu já falei para vocês do uso, coloquei os advérbios e relacionei aqui as pessoas que pode ter nas frases, agora eu vou explicar aqui para você. Ele disse que he, she, it, né? Tem aqui o sujeito, aí tem o verbo, esse verbo vai receber S ou ES, de acordo com o verbo, da terminação do verbo. A terminação do verbo, só lembrando para vocês, verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, O e Z vão receber ES no final. Os demais seguem a regra geral que recebe só S. A outra regra que a gente costuma usar, desculpa, gente, é quando o verbo termina em Y. Porque existem duas maneiras. Se o verbo termina em Y precedido de consoante e se o verbo termina em Y e se ele é precedido de vogal. Se o Y for precedido de consoante, gente, não vai acontecer nada no verbo. Ele vai seguir a regra geral, você bota o S. Agora, se o verbo for precedido de consoante, você vai... Perdão, tô trocando, né? Se o verbo terminar em Y precedido de vogal, você bota só o S, segue a regra geral. Y precedido de consoante, você tira o Y e acrescenta-se IES no final. Essa é a regra. Então, tá aqui, ele botou, ó, she, tá aqui o sujeito she, aí ele colocou aqui, resolveu colocar um advérbio de frequência. She always goes, tá? Recebeu ES, por quê? Porque o verbo é go e ele termina com O, vai receber ES, to bed at 9 o'clock. Ela sempre, vai pra cama às 9 horas, tá bom? Aí outra situação ele colocou aqui, né? Isso na forma afirmativa. Esse maisinho aqui é a forma afirmativa, o menos é a forma negativa. Como é que a gente vai fazer a forma negativa? Você vai colocar, tá aqui, ó, o sujeito, né? He, she, it, você vai colocar o does, tá bom? Aqui é forma contrata, ficou doesn't, mais o verbo, tá bom? Ah, por que o verbo não... Vamos ver aqui a situação do exemplo que ele deu, né? He, que é o sujeito, né? Tá aqui. Doesn't, que é forma negativa, mais o verbo clean e his room every day, né? Ele não limpa a sala todo dia. Professora, por que esse verbo, já que o meu sujeito é a terceira pessoa, por que esse verbo não tem a flexão de S, no caso, né? Não vai ter, porque toda vez que quando eu vou usar a frase na forma negativa ou na forma interrogativa, o meu verbo ele não sofre flexão nenhuma. Por quê? Porque o meu auxiliar na terceira pessoa aqui, ele já recebeu e eu não posso ter dois verbos flexionados. Cuidado com isso aí para você não se atrapalhar, tá bom? Então tá aqui, ó, forma negativa, tá? Forma negativa, forma afirmativa, vamos aqui para a forma interrogativa. A forma interrogativa, você vai trocar o auxiliar de sujeito você vai trocar de lugar o sujeito com o auxiliar. Então, ó, ele, o das veio primeiro e o ele veio depois do verbo interroga. Aí ele colocou o exemplo, ó, does Tom often play tennis, né? O Tom, ele brinca, ele joga tênis com frequência. Tá aqui, ó, auxiliar, sujeito, advérbio de frequência. Outra dúvida, pessoal, é em relação, que as pessoas têm e erram bastante, é em relação à posição desse advérbio de frequência dentro da frase. O advérbio de frequência, observe que ele sempre está próximo do sujeito, né? Na forma interrogativa, ele aparece depois do sujeito e na forma afirmativa, depois do sujeito. Na forma, nessa forma negativa, o advérbio de frequência foi lá pro final, every day, tá bom? Então, qual é a posição do advérbio de frequência? Normalmente ele aparece após o sujeito. E aí a gente tem aqueles que aparecem no final como every day, tá bom? Então tá aqui, ó, o vilão do presente simples, são todos esses detalhes que a gente precisa ter e lembrar com o verbo, com o meu sujeito sendo terceira pessoa. Quando o meu sujeito não é terceira pessoa, são as demais, que eu tenho I, you, they, olha só como vai ficar fácil. Eu tenho aqui na forma afirmativa o sujeito e o verbo, né? Tá aqui o sujeito, they, sometimes, advérbio de frequência, listen, tá aqui o verbo. Observe que o verbo não tem flexão nenhuma, não recebeu nem S, nem ES. Por que não recebeu? Porque o meu sujeito aqui está no plural, né? E ele não faz parte da regra, aquelas regras lá é só para a terceira pessoa do singular,
tá? Então tá aqui, ó, sujeito, advérbio de frequência, o verbo sem flexão e o restante o restante da frase, que é música, né? They sometimes listen to music. Eles, algumas vezes, escutam música, tá? Forma negativa, eu tenho aqui o sujeito, mais o auxiliar, tá? Para esses sujeitos aqui, vai ser o don't, mais o verbo. Olha aqui o exemplo. I don't always have a big breakfast. Eu nem sempre tenho, né? Eu nem sempre tenho um grande café da manhã, um café da manhã farto. Então tá aqui, ó, advérbio de frequência, né? Perto aqui do verbo auxiliar, tá bom? E o restante da frase. Sujeito, mais don't, mais o verbo, tá aqui. E o outro exemplo vai ser na forma interrogativa, que você vai colocar, vai começar sempre com o verbo auxiliar, que é do, aqui no caso para esses sujeitos, falando mais uma vez. Do you usually read books? Você tem o costume de ler livros? Você geralmente lê livros, né? Então tá aqui, ó, auxiliar da forma interrogativa, sujeito, advérbio de frequência, tá aqui o meu verbo sem flexão nenhuma, tá bom? Então, pessoal, todas essas informações aqui você condensa, faz aí o teu relato e manda pra mim se você ainda não fez, tá bom? Se ficou faltando essa explicaçãozinha, agora não tá faltando mais. Se mesmo assim com ela você não entendeu, volta um pouquinho no vídeo, escuta novamente até você aprender. Se a dúvida persistir, aí é que você vem pra cá pra mim, tá bom? Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Pessoal, aí eu coloquei na aula passada, né, essa questãozinha para você fazer. A primeira questão diz o seguinte, aqui é só frase na forma afirmativa, né? Diz o seguinte, choose the correct option, escolha a opção correta. O que você vai fazer? Ele tá te dando aqui duas opções de verbo, tá bom? Como é que você vai fazer para você responder isso aqui? A dica que eu vou dar é você procurar o sujeito. Ó. Primeiro, o sujeito tá aqui. Primeiro, meu sujeito da segunda tá aqui. Na terceira frase, tá bem aqui. Na quarta, Richard and Paul. Na quinta, tem Peter. E na sexta, tem o Susan. Olha só, por que você tem que se preocupar com esse sujeito? Tem muito, sabia? Porque você precisa saber se a frase está no singular ou se está no plural. Se a frase é a terceira pessoa do singular ou se são as demais pessoas. Na primeira frase, eu tenho aí, ó, I eat ou eats. Se o meu sujeito é I, não é terceira pessoa, então o verbo que eu vou escolher aí vai ser eat, sem flexão. Segunda pessoa também não é, segunda frase, meu sujeito também não é terceira pessoa, então meu verbo não vai ter flexão, tá bom? Na terceira frase eu tenho aí a Pamela, terceira pessoa do singular, é uma mulher, e o meu verbo acabou de receber a flexão de S no final, tá bom? Porque o verbo já termina com E, então você vai só acrescentar um S. Na quarta questão eu tenho Richard e Paul. É singular? Não, são duas pessoas, então o meu verbo aí não vai ter flexão, aí vai ser o like, tá? Quinta questão eu tenho Peter, é só um, é terceira pessoa, tá? Então, vai ser aí o meu verbo... Olha, eu errei aí a resposta, né, gente? Na verdade, o Peter é ele e a resposta vai ser a Doris, tá? Com flexão. Vocês corrijam aí, não dá pra eu corrigir aqui, porque já fiz o slide, nem prestei atenção, tá bom? Sexta questão, eu tenho aí a Susan e aí eu vou ter o has flexionado aí com S. Porque, na verdade, o verbo have, ele tem aí uma particularidade para a terceira pessoa, que vai ser has, tá bom? Aí vamos lá, a letra B diz o seguinte, fill in with the present simple of the verbs given, tá? Quer que você preencha os espaços em branco aí com o presente simples desses verbos que estão entre parênteses, mais uma vez, lembrando para vocês que vocês vão ter que olhar aqui, ó, para o sujeito. Deixa eu continuar com a minha canetinha, né? Harry, Violet, they, children, né, que é crianças, Daniel, terceira pessoa, primeira pessoa e terceira pessoa aí do segunda pessoa do plural. Então, eu tenho, vai ser o quê, então? Letra A, vai ter flexão? Vai, porque é a terceira pessoa. Aí recebe só o S, porque não entra naquela regra dos verbos que terminam em S, SS, SH,
CH, X, O e Z. Não entra na regra. Se não entra nessa regra, ele vai receber o S, vai seguir na regra geral. Violet, garlic, né? Tá aí, ó. A Violet odeia alho. Então tá aí, ó. Hates, verbo terminado com E, recebe S. Terceira frase, eu tenho they, já é plural. O meu verbo vem pro espaço do jeito que ele tá aí, tá? Children, usually. A palavra children por si só, para quem não sabe, já é plural. É crianças, né? As crianças geralmente gostam de sopa. Então, como é mais de uma criança, eu não vou flexionar meu verbo, tá bom? Quinta questão, eu tenho Daniel. É terceira pessoa, o meu verbo vai receber flexão, tá aí o verbo enjoy, tá? Y precedido de vogal, vai seguir a regra geral e receber apenas o S, tá bom, gente? Sexta frase, eu tenho aí primeira pessoa do singular, I always, tá aí junto com o advérbio de frequência coladinho no meu sujeito, tá? E eu tenho o meu verbo sem flexão. Sétima e última frase, eu tenho aí o sujeito I, coladinho no meu advérbio de frequência, tá? Então, ele não vai receber flexão e ele vem para o espaço aí como drink, tá? Então, tá aí a correção da atividade da aula anterior. Corrija aí se você errou, tá bom? Manda para mim aí que ainda tá valendo. Pessoal, próximo slide, tá aí, ó. Homework é a nossa tarefa de casa para você treinar em casa. Aí, porque a gente não vai ter mais aula até a prova, tá bom? Próxima aula já vai ser a prova. Eu tô postando aí logo abaixo aqui do vídeo, dentro do grupo, esse PDF. Aqui você vai escrever as frases da forma interrogativa, sempre usando os auxiliares do ou das, tá bom? Short answer, você vai dar respostas curtas. Yes, I do. Yes, she does. Ou no, she doesn't. De acordo com o que você for responder. O PDF tá lá com esse arquivo, tá? Você vai responder e vai enviar para mim. Se tiver qualquer dúvida, mesmo assim, ainda com a explicação que eu acabei de dar, você liga para mim, dá um toque, manda mensagem que eu respondo, tá bom? Pessoal, beijo no coração, por hoje é só, não fica atrás, manda as tarefas e a gente vai se ver na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!